Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o integrante da coordenação do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, o professor Miguel Stedley, para um diálogo sobre a ofensiva, o avanço da extrema-direita no continente sul-americano. Como de hábito, junto a mim, na condução desse programa, o advogado Normando Rodrigues. Tudo bem, Miguel? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É sempre um prazer recebê-lo aqui nesse espaço. Olá, Marco. Olá, Normando. Prazer estar de volta. Tudo bem, Normando? Tudo tranquilo, Marco. Prazer tê-lo de novo, Miguel. E vamos para frente, né? O desafio é muito grande, desafio que se coloca para as eleições de outubro deste ano. Miguel, eu vou começar com uma pergunta cujo enunciado é relativamente extenso, mas é mais extenso quanto à sua temporalidade do que propriamente em termos do tempo da fala, né? Que trata da constatação de tendências estruturais e conjunturais que marcam a história da América do Sul, né? Se a gente pensar, então, séculos XVI a XVIII, processo de colonização, século XIX, processo de independência. Na sequência, economias agrárias exportadoras até a crise de 1929, depois uma onda nacionalista nos anos 30, 40, 50. Na sequência, golpes de Estado e ditaduras nos anos 60, 70. Nos anos 80, 90, processos de liberalização, redemocratização. Os primeiros governos, após essa onda de liberalização, redemocratização, governos neoliberais. No início do século XXI, nos 15, 20 primeiros anos do século XXI, governos de esquerda, centro-esquerda, e agora nós nos deparamos com uma ofensiva através de disputas eleitorais, né? Ou seja, uma ofensiva legal, né? Nos marcos do Estado de Direito, de candidaturas de extrema-direita, de corte fascista, né? Isso acontece na Argentina, no Chile, e agora, mais recentemente, agora há pouquíssimos dias, né? No Peru, na Colômbia. Não nos esqueçamos do governo Bolsonaro, evidentemente. E, junto a isso, o retorno do intervencionismo bélico do Império estadunidense, como no caso da Venezuela. A pergunta, Miguel, é se a gente já pode afirmar, se nós já podemos afirmar que vivemos numa nova conjuntura caracterizada por essas experiências governamentais eleitas com apoio dos Estados Unidos, não apenas apoio, mas um incentivo e uma intervenção em termos que ainda vão ser esclarecidos devidamente, né? Dos Estados Unidos, né? Então, já vivemos numa nova conjuntura caracterizada por governos autoritários, ultraneoliberais e com apoio aberto, né, um alinhamento, na verdade, né, desses governos aos Estados Unidos? Olha, vivemos, vamos ampliar um pouco a lente aí da nossa análise, sem ampliar tanto como você fez historicamente, mas vamos perceber o que a gente está vivenciando nesses últimos anos, né? No Instituto Tricontinental, a gente trabalha com um conceito, nós chamamos de hiperimperialismo. Na nossa opinião, o capitalismo está vivendo uma crise estrutural, ou seja, ele não é capaz de resolver os problemas que ele tem criado sem negar a sua própria natureza. A gente pode ver isso, por exemplo, na crise econômica. Quando a gente olha para os países da Europa, salvo a Suécia, nenhum cresce acima de 1%. E a Suécia cresce 2%. Então também não é nada impressionante.
né? E não cresce, não gera empregos, não gera desenvolvimento, etc., porque o eixo do capital, o eixo dinâmico do capital, passou para o capital financeiro, que é absolutamente parasitário, improdutivo, tem uma parcela significativa fictícia, né? A gente vê isso na crise ambiental. Nós estamos vivendo uma catástrofe climática de muitas formas. Eu moro em Porto Alegre, vivenciei isso na pele, né, junto com os meus conterrâneos, com toda a sociedade gaúcha, com toda a sociedade brasileira, mas a gente tem visto se repetir frequentemente, com muito mais velocidade, e ao mesmo tempo a gente teve a COP30, que foi um fracasso, porque todas as propostas não tocam nos problemas estruturais e são nem paliativas, né? Elas tentam financiarizar as soluções. Então, o capitalismo não é capaz de solucionar os problemas estruturais que ele criou. Essa é uma condição. A segunda é que, nos últimos 40 anos, aproveitando a linha histórica que você traçou aí, nós temos basicamente, desde 1991, da dissolução da União Soviética, um mundo unipolar, uma única grande potência que é os Estados Unidos, e por outro lado, nos últimos 20 anos, um pouco menos que isso talvez, a gente tem a ascensão da China e de um bloco em torno da China que já é superior aos Estados Unidos do ponto de vista econômico, né? A China já é o maior PIB do mundo do ponto de vista per capita, né? A China, ela é superior no comércio, ela é superior na tecnologia. Os Estados Unidos ainda não foram batidos, mas ainda não militarmente, mas já há sinais do que nós vimos no Irã, né? Basicamente, a tecnologia que derrotou os Estados Unidos no Irã, militarmente falando, é iraniana, é russa, é chinesa, né? Certamente não é americana, ainda que a tecnologia israelense e americana ainda sejam hegemônicas militarmente, e não foi batido ainda do ponto de vista da moeda, mas nós temos concretamente uma perda dessa posição dos Estados Unidos como única potência e uma movimentação dos Estados Unidos para impedir que isso aconteça. E isso está expresso, está verbalizado no documento que o Donald Trump, o governo Trump, publicou no ano passado, com as novas diretrizes de segurança nacional dos Estados Unidos, onde ele diz claramente, no governo Biden, eles já haviam dito isso, de que os Estados Unidos iria lutar para permanecer como única potência, né? E no governo Trump, isso fica evidente, muito nítido e dito com todas as palavras nesse documento das diretrizes de segurança nacional, quando eles basicamente dizem o seguinte, não se metam com o Ocidente. O Ocidente é o nosso território, o hemisfério, não o hemisfério, né? A extensão ocidental, incluindo a Europa, a África e as Américas, são de domínio e de controle dos Estados Unidos. Nós vamos fazer o que for necessário para manter isso sob controle, né? Quase riscar uma linha e dizer assim, China não se meta aqui. E que os Estados Unidos vai fazer tudo o que for necessário para isso, né? No princípio, houve muita preocupação, a primeira reação a essa documentação, né? Mas também uma certa, digamos, não exatamente uma descrença, mas como tem um peso de fanfarronice, há muita entre o que o governo Trump diz e o que faz, etc., havia uma certa cautela também, digamos, em tomar isso. E aí o 13 de janeiro, com a invasão da Venezuela, muda completamente isso. Então você tem uma política dos Estados Unidos de recuperar, que isso já vem em curso desde o governo Obama, de recuperar o controle, o domínio político e dos bens comuns da natureza, das matérias-primas e do comércio, etc., sobre esse território, em especial da América Latina, né? E que se torna mais hostil, mais agressivo com o governo Trump, seja pela via militar, como a gente viu na Venezuela, seja pelas sanções políticas e pela tentativa de asfixiar Cuba, que são os dois casos mais evidentes, seja pela capacidade de influência político-econômica nos processos eleitorais que a gente teve. Então, essa semana, o Donald Trump compartilhou um artigo de um site de direita estadunidense que dizia o seguinte,
O Brasil é o próximo alvo, é o próximo teste, na verdade, foi o termo que eles usaram, mas também diziam que é verdade, o Trump venceu 7 das 8 eleições que a América Latina teve durante o seu mandato, né? Então a gente tem um mapa que é bastante assustador. É um mapa que está pintado de vermelho, azul e branco com as estrelinhas, né, em que você tem, com exceção da Venezuela, do Suriname, da Guiana, do Uruguai, portanto, pequenos países, e do Brasil, todos os outros países estão alinhados à política dos Estados Unidos, né? Então, está dentro desse contexto, tanto de crise do capitalismo, quanto de ofensiva dos Estados Unidos, né? Em que, de certa forma, os governos autoritários eles são sintomas, mas eles também são uma necessidade, porque o projeto político da extrema-direita ele é absolutamente impopular. O projeto político é aumentar a destruição dos bens comuns da natureza, aumentar esse caráter agroexportador, aumentar as jornadas de trabalho. Vejam, nós estamos discutindo no Brasil o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Qual é a proposta que o PL e o Flávio Bolsonaro apresentaram? Jornada de trabalho de 72 horas. Ou, na prática, se a gente considerar o que é jornada de trabalho, não só de trabalhadores de plataforma, mas de muitos trabalhadores, até com CLT às vezes, né? Você tem um trabalho de 6, 8 horas e depois você tem um bico, você tem um segundo trabalho que estende essa jornada laboral, né? Então isso é parte desse programa. E para isso necessita de governos autoritários, repressivos, enfim, né? Então é dentro desse grande contexto que nós estamos nos movendo, que mesmo que o presidente Lula vença a eleição, é nesse contexto que nós vamos continuar nos movimentando. Então sim, é uma nova conjuntura, e que também é uma conjuntura que tem outras consequências também, porque como você lembrou, e eu concluo aqui para a gente ouvir o Nurbando e seguir o debate, nós tivemos uma onda progressista no início dos anos 2000, que, com exceção da Venezuela, que era de reformas mais estruturantes, os demais governos, isso não é uma crítica, eram governos de resposta ao neoliberalismo, eram governos de, dentro do que era possível, ao menos defender os trabalhadores, as trabalhadoras, desses males do neoliberalismo. Era tentar impor barreiras ou tentar compensações ou benefícios, etc., né? Que é ter, ao menos, conter essa hostilidade do neoliberalismo. Esse ciclo foi bem sucedido, mas ele também chegou ao esgotamento, né? Essa política do que é possível bateu num teto e levou a reações, não necessariamente em todos os lugares de extrema-direita, como o Uruguai, a própria Argentina no primeiro momento, enfim, né, antes do Milei, etc. E depois ele tem uma segunda onda progressista, com atraso no México e na Colômbia, com mais força, digamos assim, mais sintonizada com a primeira onda, mas a onda seguinte no Brasil, na Bolívia, na Argentina, no próprio Uruguai agora, já são ondas, como define o meu amigo Lauro Alain, do Voisin, um ciclo de direitas raivosas e esquerdas moderadas, que parece que são incapazes de conter essa onda mais hostil. Então a gente tem um cenário estrutural, a gente tem um cenário geopolítico, tem um cenário político conjuntural, mas também tem um cenário político interno que dificulta muito o enfrentamento dessa nova onda de extrema-direita. Normando? Então, Miguel, eu queria te colocar duas questões. Uma mais interna, né? Interna, mas voltada para o cenário internacional. Em todos esses países da América Latina em que a administração do império vem logrando êxitos eleitorais, há uma combinação de o interesse estratégico norte-americano mal disfarçado nas plataformas eleitorais e um grande discurso de segurança pública, né, que na intervenção anterior, no início da segunda década do século,
era o lema da corrupção, e agora foi substituído pelo lema da segurança pública. Né? Apenas a extrema-direita teria o condão de pacificar a sociedade a duras penas, né? E de dar segurança à população, e esse tema é acalentado pelo próprio Departamento de Estado norte-americano. No entanto, isso gera reações muito curiosas, né, do ponto de vista da direita e da esquerda nesse país, e a gente já vê isso na campanha eleitoral já deflagrada não oficialmente. Do lado da esquerda, o anúncio da intervenção norte-americana é rebatido em determinados círculos com bastante ingenuidade por uma sensação de que a China deve se posicionar em defesa da institucionalidade brasileira. Do outro lado, né, os fascistas fazem a propaganda de que o governo Lula entregou o Brasil à China. Né? E, numa posição de bom senso, o próprio presidente Lula, recentemente, citando, né, o discurso do Trump sobre o teste futuro na eleição brasileira, mencionou que a eleição brasileira não é assunto nem dos Estados Unidos, nem da China. Claro, saindo da ingenuidade, a primeira pergunta é possível se ter alguma expectativa para, além de notas diplomáticas de condenação, de uma atitude mais ríspida da China em defesa da institucionalidade democrática brasileira? E outra, né? O Império está severamente abalado, tanto do ponto de vista econômico, com a expansão chinesa para a África, né? Você mencionou, né, a linha de demarcação do Ocidente, como também com relação à Europa. Né? A Europa segue no seu rito de há 40 anos ter abandonado política externa para seguir a política externa norte-americana, merece o título bem cunhado de otanistão, né? No entanto, tem muito questionamento, tanto à direita, à extrema-direita, como recentemente a chefe de governo italiana Giorgia Meloni, como à esquerda, né, dessa submissão à crítica. Existe a perspectiva de, daqui até outubro, alguma movimentação no plano internacional, seja em África, seja Europa, atrair a atenção do Departamento de Estado para fora da América Latina? 2 bombas para você, meu amigo. Vou começar por uma outra questão que você mencionou, que é esse tema da segurança pública, que é muito interessante, porque nessa semana foi revelado, enfim, veio um estudo do cientista político Murilo Medeiros, da UNB, que ele demonstrou o seguinte: nos últimos 3 anos, das 19 eleições que foram disputadas no continente, 13, ou seja, 70%, foram vencidas por candidatos que tinham a segurança pública como tema principal. Então, de fato, a gente vai vendo um padrão também, né, como você apontou, e dentro desse contexto, né? A gente entende porque a extrema-direita tem o tema da segurança pública como central, a defesa da propriedade, disciplinar os mais pobres, manter um cordão sanitário, né? Conter essa impopularidade desse projeto, né? Quer dizer, imagina se todo mundo que trabalha na escala 6x1, os milhões de trabalhadores, se revoltassem, né? Quer dizer, você precisa ter um aparato repressivo forte para conter isso. Mas por que esse discurso encontra eco também nos setores populares, nas classes trabalhadoras, etc., né? De certa forma, penso que tem relação com a desordem com que o cotidiano das pessoas também está imerso, né? Quer dizer, você se sente inseguro, não exatamente em relação à sua segurança individual ou a das suas propriedades, que são seus bens, né? Que são poucos, etc., né? Mas há, de fato, uma desorganização. Se a gente pegar o Rio de Janeiro, quer dizer, onde é que está o Estado, né?
Então, o sujeito que está vivendo num território que é só seguir a vida dele, que ele tem que submeter a vida dele aos humores da milícia ou do tráfico, é óbvio que ele quer uma ordem nesse cotidiano, né? Que ele quer paz, que ele quer tranquilidade, que ele quer organização, que ele quer poder não ter que pensar no tiroteio ou de ser submetido ao achaque, né? Das taxações dos milicianos ou dos traficantes, etc., e que ele vê nisso uma saída repressiva, né? Alguém tem que pôr ordem na casa, né? Tem que pôr com força. Então, realmente é preocupante, porque do outro lado é um dos pontos, é o calcanhar de Aquiles da esquerda, né? A esquerda historicamente tem incapacidade de produzir um projeto, um plano, a gente vê mesmo nas discussões internas do governo Lula sobre os projetos que o governo apresentou no ano passado, PEC da segurança pública, do combate às facções, etc., que você tem setores que defendem leis mais rígidas, você tem um setor que defende a inteligência como forma, né? Mas no imaginário popular tem essa ideia da truculência como a solução. Então isso é bastante temeroso e é óbvio, Flávio Bolsonaro surfa, né? Que é o candidato do Trump nessas eleições no Brasil, ao associar PCC, Comando Vermelho, quer dizer, você lida com esse imaginário, de dizer, olha, o exército dos Estados Unidos é quem vai vir resolver isso aqui, né? Que, na verdade, uma imensa hipocrisia, ainda mais uma família fortemente vinculada aí a milícias, ao crime organizado, etc., né? Então, começo por aí. Agora, indo para a geopolítica, então, para as questões. Primeiro, eu vou começar pela segunda questão. Eu acho muito difícil que haja algo, a menos que Israel crie novos problemas, como tem criado em relação ao Irã e na região, para os Estados Unidos, que obrigue os Estados Unidos a tirar o seu foco da América Latina. Eu diria até o contrário, que dado a derrota dos Estados Unidos no Irã, ele precisa de uma vitória, de um troféu, e é mais fácil conseguir isso na América Latina, seja uma derrota do presidente Lula nas eleições, seja uma invasão de Cuba, seja aumentar, né, o tipo de chantagem e pressão que tem posto sobre a Venezuela, enfim, de certa forma a vitória na Colômbia contempla em partes isso, mas não é suficiente, dado o tamanho da derrota que eles tiveram no Irã. É claro que a gente tem um contexto específico na Ásia Menor, que é o fato de que Israel precisa manter, Israel não, né? O Netanyahu e a extrema-direita israelense precisa manter a máquina de guerra funcionando para impedir que venham as novas eleições. Faz 3, 4 anos que ele está impedindo que essas eleições aconteçam, porque é eminente a derrota do bloco, né? Ou ele precisa reverter essa derrota eminente do governo de extrema-direita sionista que governa Israel. Então, a menos que Israel obrigue os Estados Unidos a focar novamente na Ásia Menor, é muito improvável que o foco dos Estados Unidos saia da América Latina, né? Como já saiu, de certa forma, da Europa, né? Especificamente, né? Da Ucrânia, né? Deixou por conta, eu não diria nem o Otanistão, acho que é OTANzinha, sabe? Porque eles estão imersos num pântano ali, eles compraram a ideia da guerra da Ucrânia e agora o Trump abandonou eles. Então você tem países que não crescem, que estão vivendo uma crise econômica, que tem outras crises para lidar, inclusive a crise migratória que eles mesmos criaram, e agora completamente comprometendo orçamentos cada vez maiores com o orçamento militar para poder sair dessa enrascada que é um beco sem saída para a Europa e para a Ucrânia, da guerra com a Ucrânia. Ali o Putin está deixando, né, cozinhar no molho da própria derrota da Europa ali, né? Está esperando a hora de saborear essa vitória, né? Que já é, de fato, uma vitória russa, né? Então, acho muito improvável o foco sair para outra... E diria mais, assim, sem querer ser... lacrar aqui, mas a Europa nesse momento ela é completamente irrelevante, porque a Europa é um continente desindustrializado, a União Europeia gerou um processo
de desigualdade imensa. Você tem o sul da Europa completamente empobrecido e dependente, você tem uma única grande potência, que é a Alemanha, e a França tentando escapar dessa situação de dependência da Alemanha, coisas que estavam, na verdade, no germe da própria União Europeia, dos próprios, né? Não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma surpresa nisso, né? Os próprios países europeus previam isso. Então, é uma presença simbólica, mas irrelevante do ponto de vista do jogo que está sendo jogado mesmo, né? O jogo está no Pacífico, não está no Atlântico. É esse que é o ponto, essa que é a mudança da geopolítica, né? A opinião da Europa é irrelevante. Nisso, a gente precisa fazer a crítica ao Itamaraty, o Ministério das Relações Internacionais. O Brasil não entendeu, ou está lutando contra a realidade de entender que o eixo está no Pacífico. O Brasil tem uma política internacional há muito tempo de tanto alinhamento com os Estados Unidos, mas de buscar margens de manobra com outros mercados, com outras relações, etc., com graus de autonomia que variam. Mas quando a gente olha o percurso que o Itamaraty fez nesse governo Lula III, ele é um percurso imbecil, ele é um percurso idiota. Quando você tem isso que eu tracei da política dos Estados Unidos do governo Trump, e você acha que a saída é o acordo União Europeia-Mercosul. É um acordo intercolônias, ali é irrelevante porque de fato interessa na economia nesse momento, né? Você está ali entre agroexportadores, é esse que é o foco, né? Aumentando e com o risco maior de desindustrialização do Brasil para além do nível que nós estamos, né? Então o jogo está em outro patamar, é tecnologia, produção de conhecimento, é outro patamar de industrialização, e o Brasil está jogando o jogo dos anos 80, dos anos 90, e está achando que a Europa pode ser algum tipo de parceiro de margem de manobra. Está equivocado, não é uma questão de escolher entre China e Estados Unidos, não é isso, né? Também eu acho equivocado isso, né? Pelo contrário, nesse novo tabuleiro geopolítico, o que vai ter sucesso são presenças regionais. O Brasil deveria estar apostando em mais acordos multilaterais, como o BRICS, que também o Itamaraty não apostou, ou em recuperar, mesmo com esses governos de extrema-direita, algum tipo de inserção soberana da América Latina. Por exemplo, em relação aos bens comuns da natureza. Por exemplo, ao invés do Chile, da Bolívia, do Brasil negociarem individualmente o lítio, por que não uma OPEP do lítio, como o Márcio Postman propunha, né? Isso que faz a diferença nessa disputa geopolítica, né? É o que a Índia tem feito, é o que, de certa forma, a China tem feito com o Sudeste Asiático, né? E é o que os Estados Unidos quer fazer, só que com ele à frente e mantendo a América como puxadinho. Bom, a China vai confrontar esse cenário? Não vai. Não é da tradição histórica, e eu não estou falando nem do período socialista, estou falando historicamente. A China não é uma nação de hostilidade, de agressividade, e não faz parte da estratégia chinesa para esse processo do socialismo chinês da nova era, buscar confrontação com os Estados Unidos, né? Tanto que a gente vê Taiwan ali, os Estados Unidos têm instigado, tem chamado a China para o confronto, e a China tem evitado, não tem deixado de demonstrar força, mas não tem buscado enfrentar de uma forma hostil, né? Não vai fazer em Taiwan o que os Estados Unidos fez na Venezuela, por exemplo, né? Então, a postura da China é fortalecer os seus laços mais próximos, o Sudeste Asiático, tentar equalizar a relação com a Índia, buscar avançar, sim, para a África, vai jogar peso nessa região da Ásia, por exemplo, onde está o Irã, né, porque faz parte da circulação de mercadorias, etc., né, mas nós não vamos encontrar, nem na tradição, nem na política contemporânea, uma postura mais hostil da China, né? O que também serve de alerta para a esquerda brasileira, né? A China não vai fazer as lutas que o Brasil precisa fazer. Não vai, né? Não fez na Venezuela, não fez no Irã, vai fazer de outras maneiras, não fez na Palestina,
né? Então, ninguém ache que ninguém terceirize para a China as suas responsabilidades, né? Não é essa, nem vai encontrar eco na política chinesa para isso, né? Nas estratégias chinesas, nem na realidade, né? A cada país o que cabe assim. Miguel, rapidinho, só porque você mencionou Taiwan, teria outros comentários, mas acabaria fugindo ao tempo. Mas a China parece muito clara na sua estratégia com relação a Taiwan de tratar, né, a reinternalização da província como uma fruta madura que vai cair da árvore em algum momento. Há cerca de um mês, tivemos um momento histórico, né, em que a presidenta do Kuomintang, ora na oposição, foi recebida em Pequim pelo Xi Jinping. Isso foi uma inflexão muito significativa na aproximação entre o importante ator político de Taiwan com o governo continental. Devolvendo, Marco, me desculpe. Miguel, se a gente for analisar as últimas eleições ocorridas na América do Sul, vou largar um pouco até a América Central, né? Falando agora da América Latina, ocorreram 3 eleições cuja diferença entre o candidato vitorioso e o candidato derrotado foi inferior a 2%. No Brasil, em 2022, a diferença foi de 1,8%, vitória de Lula contra Bolsonaro. No Peru, diferença de 0,23%. E agora na Colômbia, uma diferença de 0,96%. Fugindo a essa regra, entre aspas, de eleições muitíssimo apertadas, uma vitória do candidato da extrema-direita no Chile contra a candidata do Partido Comunista, uma diferença de 16,34%. E a vitória retumbante da Cláudia Sheinbaum no México, com alguma coisa em torno de 60% a 30%, praticamente o dobro de votos. Quais são os riscos inerentes a eleições apertadas, sendo o candidato vitorioso do campo democrático, de esquerda, seja o candidato vitorioso sendo da extrema-direita? Né? E qual é a diferença desse tipo de vitória eleitoral em relação a vitórias com larga margem de votos, como no Chile e México? A resposta parece óbvia, né, a princípio, né? Se você trabalhar no campo da instabilidade e estabilidade política, mas eu queria te perguntar exatamente para ver o que está embutido em termos mais complexos nessas diferenças de percentuais. E falando ainda de percentuais, né, a pesquisa, salvo engano, foi do Datafolha, né, que fez-se a pergunta qual a influência de uma opinião, de um apoio de Donald Trump a um determinado candidato, né? Como é que você se posiciona? E a resposta de 65% dos pesquisados, né, é de que são indiferentes em relação a um eventual apoio de Donald Trump. A mesma coisa, o que essa pesquisa tem de enganosa, né, porque já que ela foi saudada por setores que apoiam a vitória, a candidatura do presidente Lula. O que tem de enganosa nessa pesquisa, né? Então, são 2 perguntas aí para ver como é que elas podem ser exploradas para além das obviedades. Por favor, Miguel. Olha, começando pela pesquisa Datafolha, eu acho que ela não é enganosa. Na cabeça do eleitor comum, né? Quer dizer, de fato, quem é o candidato Donald Trump, para ele não pesa, não influencia. Ainda que você tenha alguma margem ali, alguém que ache, bom, um presidente mais alinhado aos Estados Unidos possa trazer mais benefícios para o Brasil. A gente tem isso, às vezes, nas eleições
para o governo do Estado, né? Por exemplo, você tem um candidato mais alinhado ao presidente Lula ou ao Bolsonaro, isso é melhor, isso é pior, enfim, né? Evidentemente, alguém pode achar que isso surta alguma coisa, mas não é, de maneira alguma, para as pessoas, no imaginário, o decisivo para o voto, né? Assim como o contrário também não. Se for o Lula, que é oposição ao Trump, isso pode colocar o Brasil em risco, no sentido de uma invasão, etc. Claro, esse tipo de pensamento sempre vai ter, mas ele é residual, né? Ele é menor, ele é menos importante. Agora, a opinião do eleitor não desmonta a ideia de que possa ter um peso do Donald Trump nas eleições, só que de outras maneiras. Exatamente isso que eu estava... Né? Quer dizer, você pode ter influência de outra maneira, seja pelo tarifaço, quer dizer, que possa criar problemas econômicos, seja por algum tipo de tentativa de instabilidade política, por exemplo, voltar a carga contra o STF, contra ministros, né? É bom a gente lembrar, o Alexandre Padilha, por exemplo, estava impedido de entrar nos Estados Unidos, né? Você ter esse tipo de restrição que vai criando problemas para o governo do presidente Lula, que tanto vão despendendo uma energia, né? Quer dizer, você tem o período eleitoral, você tem que focar na campanha, né? Você tem que governar, mas você tem que focar na campanha. Ao mesmo tempo, você tem que dedicar energia para enfrentar esses ataques. Quer dizer, você está enfrentando dois flancos, né? Isso faz parte do processo. Enfim, ou outras formas. Vejam, na Argentina, o que o Trump fez? O Milei vinha nas eleições das províncias, etc., tendo uma possibilidade de fortalecimento da oposição. O Trump fez um acordo econômico, assim como o Fernando Henrique fez em 98 também, né? Recebeu um resgate econômico dos Estados Unidos que impediu uma crise econômica que poderia ter fortalecido a oposição. Então, também pode haver movimentações em outros sentidos, de prejudicar a economia brasileira, enfim, né? De outras restrições. Então, uma operação bélica pontual a fim de se prender alguma liderança do PCC ou do Comando Vermelho em alguma região remota do país, isso eu não excluiria não, Miguel, e que vai contar com grande apoio popular à medida em que vai se divulgar a ideia de que, já que o governo brasileiro não faz nada nessa área, né, os Estados Unidos conseguem fazê-lo de maneira muito mais efetiva, né? Eu não descartaria, eu acho um pouco mais improvável, né? Porque você também tem um outro histórico, eu acho que isso geraria outras contradições. Você tem um largo histórico de colaboração do Exército Brasileiro com as forças estadunidenses, né? Quer dizer, você fazer isso sem o aval dessas outras instituições também geram novas contradições, né? É muito interessante a gente ver, quando veio o tarifaço, você teve duas instituições do Estado brasileiro que entraram em tilt. O Itamaraty e as Forças Armadas, do tipo, o que está acontecendo, né? Como assim, né? Então, mas claro, eu acho que assim, considerando Donald Trump, todas as possibilidades são possíveis, né? Nós estamos falando de um governo que não joga necessariamente dentro das regras do jogo ou necessariamente dentro dos passos esperados, etc., né? Agora, em relação às eleições muito disputadas, quer dizer, eu acho que as duas exceções que você citou, aí a gente tem que trazer também o componente das conjunturas internas, né? Então, pegando o México, você tem um programa que foi absolutamente bem sucedido e vencedor do López Obrador. Você pegou uma demanda reprimida histórica, né? Você interrompeu governos de direita e de centro-direita e eleições fraudadas, né, inclusive contra o próprio López Obrador em outros momentos. Você tem uma construção histórica, quer dizer, ele não é um outsider, ele não é um cara que cai na presidência, né, ele
representa uma demanda, na verdade, ele já deveria ter sido vitorioso numa eleição anterior, e aí você tem um governo que responde a essas demandas reprimidas e que é absolutamente bem sucedido. Inclusive, Marco e Normando, no tema da segurança pública. Um dos temas que o López Obrador enfrentou no México foi criar uma nova polícia federal, diferente da nossa polícia federal, que tem um caráter... e aí eu não estou criticando, estou só explicando, né? A nossa polícia federal é mais semelhante, digamos, ao FBI, né? Uma polícia de investigação, de inteligência, de outros tipos de crimes, mas ele pensou uma polícia ostensiva, né? Digamos, ao invés das nossas PMs, uma polícia federal. Comprou briga com a esquerda, etc., né? Mas ele enfrentou o tema dos narcoestados e o poder que o narcotráfico tem no México. Então, López Obrador entregou o que ele prometeu e recebeu isso, uma popularidade imensa no México, como a gente sabe, não tem reeleição, transferiu isso para Claudia Sheinbaum, que também vinha de um governo muito bem sucedido na capital mexicana. Então, ali nós temos um contexto histórico e interno muito específico. No Chile, a gente tem o contrário. Você teve o Boric, que assume a presidência vindo de um ascenso das lutas de massas, mas que não entrega o que promete. Né, e que ficou materializado no fracasso da nova Constituição. Né? Então, e aí você tem a vitória da extrema-direita, você tem uma alternância muito frequente no Chile, né? Governos de centro que vão alternando com governos de direita, etc., que foi uma rejeição ao governo Boric, foi um plebiscito, de certa forma, que disse, olha, esse projeto fracassou, não nos interessa a continuidade dele, não tem nada nele que nos dê razão para prosseguir, né, para dar o aval dele tentar novamente. Então, esses dois contextos. O que tem de surpreendente, eu acho, é o contexto da Colômbia, porque o Petro está mais próximo do que foi o López Obrador e a Sheinbaum. Talvez não com a mesma velocidade das entregas, talvez não com o mesmo impacto, mas foi um governo que comprou todas as brigas que deveria comprar, que tocou em temas estruturais da Colômbia, e que talvez, uma hipótese para a gente pensar, é que ele não tenha sido bem sucedido justamente no tema que é central para os colombianos, que é o tema da paz, das negociações, né? Que agora não são exatamente mais com guerrilhas no sentido, com exceção da ELN, né? Que sejam guerrilhas com uma ideologia, com um projeto político de poder, etc. Você tem o que sobrou da Farc, dividido em várias novas agremiações, mas que tem muito mais a ver com narcotráfico do que com projeto político. E a incapacidade de você resolver tanto o narcotráfico quanto o narcotráfico guerrilheiro, né, cria um clima de instabilidade que foi por aí, de certa forma, que a extrema-direita cresceu, inclusive repetindo o discurso de El Salvador, que é parte, né, desse pacote do Trump para a América Latina. Né? Então, aí eu acho que tem um fator para a gente olhar. Por que a gente tem essas eleições, de certa forma, polarizadas? Eu acho que aí tem uma autocrítica que a esquerda precisa fazer. Né? Como eu disse antes, você tem direitas raivosas e esquerdas moderadas, mas uma esquerda com incapacidade de responder a isso. Veja, o ciclo que elegeu Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez no Uruguai, como eu falei no começo, era um ciclo de resposta ao neoliberalismo. Não estava apenas criticando o neoliberalismo, mas estava apresentando propostas concretas e dizendo é possível um outro caminho, ainda que não era de ruptura institucional, estrutural, etc. Quase de coexistência com o neoliberalismo, mas com graus de proteção ao trabalhador, à trabalhadora, de conquista social, de etc. Né? A esquerda latino-americana, que está enfrentando essa onda de extrema-direita, não está conseguindo apresentar uma proposta de futuro. Não está conseguindo apresentar propostas alternativas. E, queiramos ou não, a extrema-direita tem propostas. Não são as que a gente concorda, mas... Miguel, desculpa interromper. Esse teu diagnóstico agora se encontra com o diagnóstico feito pelo Ricardo Berzolini, não é, Normando? Num diálogo que nós tivemos agora há pouco.
não é? Quando ele diz, olha, não basta, não é suficiente ficar apresentando o que foi conquistado, o que foi feito. Não é? Falta um projeto, uma proposta, e isso precisa ser apresentado sobre o futuro. Né? As pessoas querem também saber o que de novo, né? E que vai melhorar ainda mais a vida das pessoas. Desculpa a interrupção. Não, tem toda a razão. A gente tem essa análise em diferentes níveis. Nós aqui podemos fazer num nível mais aprofundado, mas eu escutei isso do João Santana, que foi o marqueteiro das campanhas anteriores do presidente Lula, da Dilma, etc., dizendo a mesma coisa. O problema da comunicação do governo brasileiro não está, só fala em entregas, em números, etc., mas as pessoas querem saber do futuro. E a esquerda está tendo dificuldade, volto para o tema da segurança pública, né? Como é que você combate o PCC, o Comando Vermelho, as milícias, etc., né? Eu, o Marco, o Normando, podemos ter opinião sobre isso, mas a esquerda tem que apresentar um projeto consistente e não pode ficar divagando ou, enfim, né, fugindo do embate de colocar a questão, mas não consegue, né? Não consegue apresentar concretamente. Quando a gente olha outros temas que nós estamos enfrentando, nós, a sociedade, né, eu quero dizer, por exemplo, a gente tem um fator novo, queremos ou não, nas relações trabalhistas, que são a presença dessas plataformas, né? Então, qual é que é a resposta que a gente tem para dar para esse trabalho super precarizado? A novidade não está na precarização do trabalho. Precarização do trabalho é uma marca do trabalho no Brasil, na América Latina, na periferia, etc., né? Mas é o fato de que essas plataformas encontraram um caminho em que essa precarização, de certa forma, está institucionalizada, ou é tolerada, ou é reconhecida, etc., né? Quer dizer, quando a gente vê essa discussão agora, como nós tivemos, veja, o debate sobre a regulação do trabalho dos aplicativos, ele está em suspenso, porque você não conseguiu encontrar um meio termo, nem agradou aos trabalhadores de aplicativos, nem agradou às empresas, nem agradou, mas você veja que tem uma certa... De certa forma, quando você tem esses problemas estruturais novos, o que a esquerda está fazendo, especialmente no Brasil nesse momento, é ir para o piloto automático e voltar ali atrás. É dizer, não, tem que ser CLT. Claro que tem que ser, mas está olhando para a ferramenta, está olhando para o que já foi feito, né? Não está olhando para outras... E ao invés de colocar isso em outros padrões, né? O Tarso Genro, o Márcio Postman já fizeram essa sugestão. Ao invés da gente estar discutindo o contrato, se o sujeito é MEI, se ele é PJ, se ele é CLT, se é como o governo tentou criar uma nova categoria de trabalhadores autônomos, não sei o quê, por que a gente não está discutindo a universalização dos direitos? Né? Por que é que nós não estamos discutindo como é que todo trabalhador, toda trabalhadora vai ter acesso à aposentadoria, férias, fundo de garantia, 13º, independente do contrato? Em vez disso, nós estamos discutindo qual é o contrato que ele tem que se enquadrar. O governo cometeu esse erro no início da discussão do 6x1, e aí o Normando, que é advogado, me corrija, porque eu sou historiador, né? Porque quando veio a discussão de acabar com a escala 6x1, o primeiro posicionamento do Ministério do Trabalho foi dizer, isso não cabe regulação, isso é tema de acordo coletivo. Mas veja, saia da caixinha, né? Vamos meter os peitos na água, como a gente diz no Rio Grande do Sul, vamos enfrentar o debate, né? Por que tem que deixar? Ah, tá bom, o acordo coletivo já regula isso, já regula, mas está errado, está insuficiente. Você tem trabalhadores que estão no 10x1, então vamos enfrentar esse debate. Trabalhadores de aplicativo é a mesma coisa, né? Não é tentar enquadrar no que o sistema já colocou, vamos colocar em outro patamar essa discussão. É essa falta de imaginação da esquerda que também está comprometendo. Então, de certa forma, eu diria que você tem uma parte da sociedade que está indo para a extrema-direita por convencimento ideológico, porque está de acordo com uma visão conservadora e atrasada do mundo. Você tem uma parte que adere à extrema-direita porque está em busca dessa ordem que a gente falava antes no tema da segurança pública e que não houve isso da esquerda.
Você tem uma parte que está descontente com o governo Lula ou com a esquerda, ou enfim, eu vejo isso muito, vi isso muito na Argentina, do tipo, já testamos tudo, a gente precisa de uma saída mais radical, então vamos dar uma chance para essa radicalidade, para esse chacoalhão, uma possibilidade, etc. Mas você tem, do outro lado, também uma parcela da sociedade que ou tem um posicionamento ideológico à esquerda, eu diria que para cada um dos lados, você tem 30% da população que é de direita, não digo necessariamente de extrema-direita, você tem 30% da população que é de esquerda, né? E você tem esse restante que está, na verdade, se movendo em direção àquilo que ele acha no momento que tem a resposta para os problemas que ele tem. E tem nos faltado apresentar essas respostas. Eu citei do mundo do trabalho, citei da segurança pública, mas você pode colocar isso em outras dimensões e que tem faltado imaginação e resposta da esquerda. E aí, nesse cenário quase de vazio, né, você acaba tendo a decisão das eleições quase no VAR, né? Ali na linha do impedimento, e que não é se a gente lembrar bem, 2014, com a Dilma e o Aécio, já foi assim, né? Já foi nesse grau de pequenas diferenças, por quê? Porque ali você já tinha uma dificuldade de apresentar claramente um projeto de esquerda, um projeto alternativo, e ao mesmo tempo o setor dizendo, bom, então talvez é o outro projeto que vai solucionar os meus problemas nesse momento, né? Então, e aí a consequência disso a gente já conhece, desde o Aécio. Você abre margens para questionamento da eleição, para governos que estão eleitos, mas com o próprio governo Lula, o governo 3 foi isso, né? Você teve um mês de instabilidade política com os acampamentos, dado a cumplicidade das Forças Armadas e o Estado, o Executivo, trabalhando para desestabilizar. Depois você teve o 8 de janeiro, que foi a tentativa final de as cartas, quer dizer, você abre essas pequenas margens, na verdade, quem é vitorioso é uma vitória não de pirro, mas, de certa forma, ele continua se movendo num terreno de instabilidade, porque ele não tem os outros 40% ou 50% ou 60% da população suficientes para legitimar o seu projeto, seja de extrema-direita, é o que a gente está vendo na Bolívia, né? Você teve uma derrota colossal da esquerda, né? Mas isso não significa que o projeto eleito representava o conjunto da sociedade boliviana. E isso o sintoma depois a gente foi ver nessas manifestações das últimas semanas, né, que eram desse setor de 40% a 50% da sociedade que não estava contemplado e que corretamente reagiu a isso. E aí, fora tudo isso, para concluir, você tem o Peru, que aí é completamente... muito totalmente fora da curva, ou não também, e é perigoso, porque você tem uma instabilidade, de certa forma, no poder executivo, porque você teve aí 10 presidentes em 10 anos, algo assim, mas, ao mesmo tempo, o que todo mundo diz? Mas o Peru continua funcionando apesar dessa instabilidade. Sim, porque, na verdade, e esse é o risco para o Brasil no governo Lula 4, é uma perurização do Brasil no sentido de que ali se estabeleceu um semiparlamentarismo em que tanto faz quem está no executivo, em que o parlamento toca, e que é o que a política de emendas, por um lado, e a política de taxa de juros e de autonomia do Banco Central, por outro, torna completamente irrelevante, quase irrelevante, quem está ocupando o poder executivo. Porque há um esvaziamento disso. Miguel, a mesma coisa, isso que se fala agora sobre o Peru, era a mesma coisa que se falava sobre a Itália entre o governo De Gasperi, que foi um governo que chegou até o término, né, da legislatura, até o segundo governo Berlusconi, né, em que os primeiros ministros rodavam, né, e se dizia
Não, independentemente da A economia instabilidade, segue. as coisas, os escritórios continuam funcionando normalmente. Normando, tu ia falar alguma coisa? A gente está chegando ao... Diga. 2 comentários, tentarei ser bem rápido. Um deles é sobre a questão trabalhista e da negociação coletiva, né? É lamentável que esse comentário que o Miguel falou, de jogar a adoção da escala 5x2, que deveria ser a meta, foi feito por um ministro do Trabalho, ex-sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é ponto fora da curva na negociação coletiva de trabalho. Se todos os sindicatos do Brasil fossem como metalúrgicos do ABC, a fala dele estaria correta. Demonstra um descolamento grave da realidade, ainda mais depois da contra-reforma do governo Temer, que esvaziou enormemente o poder de negociação dos sindicatos de trabalhadores. E o outro comentário muito rápido é sobre a situação, aí para que nossos espectadores entendam bem o que o Miguel está falando, e Rio de Janeiro e segurança pública. O candidato que seria o candidato do bolsonarismo ao governo do Estado, Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, está preso por ligações com o governo, com o Comando Vermelho, que ato falho o governo vermelho. O substituto, que é o atual candidato ao Palácio Guanabara pelo bolsonarismo, é o deputado estadual Douglas Ruas, que é filho do prefeito de São Gonçalo, importante município da região metropolitana, que era envolvido com um grupo de extermínio dos anos 90. É o capitão Nelson, que está no 2º mandato em São Gonçalo, oferecendo à população o discurso da brutalidade e a população comprando, e era ligado ao famoso carro da linguiça, que era um grupo de extermínio dos anos 90. O filho desse exterminador é o principal candidato hoje e, nesta quinta-feira, declarou que seria muito importante para a segurança do Rio de Janeiro que a Marinha norte-americana atacasse barcos nas águas territoriais do Brasil, no litoral do Rio de Janeiro, para supostamente impedir a chegada de fuzis pelos navios. Esse é o quadro que a gente tem da segurança pública na disputa eleitoral. Pessoal, o Trilhas da Democracia de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado, Miguel. É sempre um prazer ouvi-lo, ouvir as tuas análises. Um abraço, Normando. Queria fazer um convite um duplo convite à nossa audiência. Amanhã, às 15 horas, um programa sobre as interpretações sobre o golpe de 64 no Brasil, com o professor de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente, amanhã, domingo, às 15 horas. E no próximo final de semana, por ocasião da chegada à edição de número 450 do Trilhas da Democracia, olha lá, Miguel, 450 edições, né? Desde do início do governo Bolsonaro até esse momento que vai ser das eleições de outubro, né? Então, por ocasião desse momento especial, né, de fôlego, né, que demonstra um fôlego do Trilhas da Democracia, duas entrevistas com um dos maiores intelectuais marxistas dos últimos 50 anos, o professor Michel Louvi. Uma primeira entrevista sobre o pensamento de Walter Benjamin e a segunda entrevista sobre o projeto ecossocialista que ele vem defendendo com ênfase há bastante tempo. Não percam, não percam. Mais uma vez, obrigado, Miguel, já falei Michel, obrigado, Miguel. Um abraço, Normando, boa noite de sábado para a nossa audiência. Segunda tem Brasil e Japão, às 14 horas. Vamos ver onde isso vai dar. Nós estamos aqui com um gremista, né, Miguel? Um gremista, um vascaíno, um flamenguista que está vestindo verde hoje, né, do Palmeiras. Vamos ver se a seleção brasileira... Mas todos a fim de comer sushi na segunda-feira. Grande abraço, boa noite de sábado a todos. Na luta. Um abraço.